Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade, convido você, se inscreva nele, deixe seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo se desejar. Hoje eu quero estar aqui trazendo algumas considerações sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 8, que numa tradução literal já no português nos diz assim: E colocará Arão sobre os os bodes, sorteio um para Adonai e sorteio o outro para Azazel. O que acontece? Eu quero hoje, nesta ocasião, estar compartilhando com vocês aí alguns dados informativos referentes que ocorrem neste texto bíblico aqui sobre esta última expressão aqui, ó, que ocorre no hebraico, que é La Azazel, né? Que foi traduzido literalmente aqui como para Azazel. Eu estive vendo, observando e estudando sobre esta expressão e descobri que, ao longo da história, houve várias interpretações para este termo. Por exemplo, segundo a tradição talmúdica, no caso, esta expressão aí, ou este nome Azazel, no caso, seria o nome de um local, significando duro e áspero, referindo a alguma região montanhosa do deserto. Já uma segunda interpretação para o termo Azazel, no caso, a partir da literatura judaica intertestamentária, no caso, diz que pode, no caso, se pensar que se trata do nome de um demônio, ou mesmo do próprio Satanás. Isso é visto dentro da literatura judaica, no caso, também, né? Uma outra segunda interpretação, né? E alguns eruditos, como Rolando de Vaux, no caso, concorda com isso. Uma terceira interpretação, no caso, são as primeiras traduções do texto hebraico, né, como a Septuaginta, a Vulgata, que indicam se tratar do próprio bode em sua função, desempenhando, no caso ali, né, enquanto bode emissário, por ser enviado ao deserto. Então já temos aí pelo menos 3 interpretações, né? E uma quarta interpretação que eu quero aqui estar sendo objetivo e abordando e compartilhando com vocês, que eu vejo que tem um fundamento mais amplo, mais coerente e sensato, apoiado e sustentado pela gramática, é o seguinte, que alguns interpretam, no caso, alguns estudiosos e eruditos interpretam, no caso, este termo Azazel, no caso, como sendo um epiteto, no caso, né, para o próprio Deus, no caso, um título referente a ele próprio, no caso, né, se tratando, no caso, desta expressão aqui, ó, La Azazel, no caso, né, que é constituído aqui, né, formulado, né, pela preposição lambde, no caso, né, que vem prefixado aqui, a um substantivo próprio, masculino singular, né, Azazel, no caso. Então nós temos aí, né, esta construção formulada pela junção, né, no caso desta preposição prefixada a este substantivo. Então muitos verem e entendem que o substantivo Azazel, no caso que ocorre aí, este nome, é uma ao próprio Deus de Israel, no caso. Eu vou estar compartilhando aqui alguns dados informativos com vocês em tela, para que vocês possam ter uma noção melhor, o porquê, no caso, que eu estou, no caso, trazendo esta abordagem. Eu vou estar mudando aqui, um momento só, porque eu quero compartilhar aqui uma informação de uma outra página com vocês. Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, né, o texto de Levíticos, ao qual eu acabei de fazer a leitura, 16:8, né? E tem também no 10, no 26, onde ocorre essa expressão aqui, né, La Azazel, para Azazel. E daí aqui traz algumas considerações respectivas, no caso, né, o qual eu já mencionei de certa forma, né, dizendo que a unidade lexicográfica Azazel é de difícil tradução, alguns vertem como bode emissário, outros traduzem como nome próprio de alguma entidade espiritual, habitante do deserto, né, a Septuaginta traduz como algo que carrega o mal, a Vulgata o Pita em interpretar como o cabrito emissário, Targums de Onkelos, no caso, né, e Hierossolomitano primeiro, preferem traduzir, no caso, né, como para Azazel. Daí aqui diz que, segundo alguns dicionários de hebraico bíblico, Alexia, no caso, indicaria um demônio, sátiro, e por aí vai, né? Então são bastantes comentários, mas tudo já o que eu mencionei, já ali de antemão, no caso, né? Mas aqui dá continuidade, ó, que eu quero compartilhar com vocês, ó. Daí aqui continua, né,
dizendo que existem apresentações que não existe uma apresentação, no caso, né, de nenhuma alternativa confiável para a tradução. Daí aqui começa dizendo assim, ó, os hebraístas mencionam também que o vocábulo teria correspondência com a raiz verbal as, no caso, né, que significa ser forte, tornar-se forte, dar firmeza, até aqui, né, daí diz, ambos informam ainda que a unidade lexical é traduzida por cima, no caso, né, que é uma das traduções, das recensões da Septuaginta, né, que traduz como bode metido, e por aí vai. Daqui para frente começa dizendo assim, ó, que a BHS possui a seguinte observação em seu aparato crítico, né, dizendo aqui que a Septuaginta possui, no caso, a leitura, né, ao que carrega o mal. Mas o que me chamou a atenção foi a leitura da Peshitta, que diz assim, ó, a Peshitta possui a leitura, não seria aqui, né, para o forte de Deus. Esta tradução, no caso, que na Peshitta ocorre como está aqui, ó, como se fosse aqui, no caso, a tradução, né, está aqui, ó, está aqui, Lazazil, no caso, né, para o forte de Deus. Esta tradução aí, no caso, para o forte de Deus, é que me chamou a atenção. Por quê? Porque eu fui examinar dentro da história, eu fui pesquisar dentro de questões gramaticais, dos manuscritos, e eu descobri alguns dados informativos interessantes. Por exemplo, esta tradução aqui indicando como sendo uma referência, no caso, para o próprio Deus, conforme está aqui, para o forte de Deus, o que acontece? Existe 2 manuscritos do Mar Morto, que é o 11QT2613 e também o 4Q180, no caso. Eles trazem, no caso, a mesma leitura que está contida na Peshitta, para o forte de Deus, né? Para o forte de Deus. E, inclusive, também o Pentateuco Samaritano, que é, né, ali bem anterior, no caso, ao texto massorético, ele também traz a mesma leitura que os manuscritos do Mar Morto trazem e também traz, no caso, a leitura também contida na Peshitta. Então, essa leitura aqui da Peshitta, no caso, ela não está sozinha na parada. Ela está apoiada, no caso, vinculada, associada a textos muito antigos, datado antes do período de Cristo, ali, datado do 2º, do 3º século antes de Cristo, no caso, né, como os manuscritos do Mar Morto, como o próprio Pentateuco Samaritano, que concordam, trazendo a mesma leitura, no caso, que está contida na Peshitta. E há também o que tudo indica, né, ao que tudo indica, no caso, pelo fato de estar apoiado, no caso, por estas leituras antigas, no caso, então, o que temos é o seguinte, que certamente um escriba mexeu no texto, fazendo ali, no caso, uma mudança das consoantes para se obter uma outra leitura, para se ter um outro entendimento. Eu vou estar mostrando aqui algo para vocês em tela, que eu mesmo escrevi, eu mesmo fiz aqui, né? Só para ter uma simulação, para que vocês possam compreender. Olha aqui, ó. A expressão que aparece no texto hebraico massorético é essa aqui, ó. La Azazel, né? Mas a leitura que consta no Pentateuco Samaritano e nos manuscritos do Mar Morto é essa daqui, ó. La Azazel, né? Ou melhor dizendo, perdão, Azazel. Mas olha a forma que está escrito aqui Azazel. Diferente daqui, ó. Essa aqui é a leitura do texto massorético. Essa aqui é a leitura que consta no Pentateuco Samaritano e em pelo menos 2 textos dos manuscritos do Mar Morto. Agora você observe que esta leitura aqui, ó, do texto massorético, onde está o Aleph? E onde que está o Zayin? Né? Atrás do Lâmede aqui nós temos um Zayin, né? E o Aleph está aqui, ó, atrás do Zayin. Mas na leitura do Pentateuco Samaritano e dos manuscritos do Mar Morto, atrás do Lâmede nós temos o Aleph e não o Zayin, conforme está aqui. Então, ao que tudo indica que um escriba, achando que isso aqui pegaria mal no caso, que se entendessem que se fazia referência como um epiteto divino ou como uma referência ao Eterno, resolveu mudar. Tirou o Aleph, ponhou no lugar do Zayin e o Zayin colocou no lugar do Aleph, né? Mas, olhando e fazendo uma comparação com a leitura da Peshitta com o Pentateuco Samaritano e os manuscritos do Mar Morto, a leitura que nós temos é essa aqui, ó. O que passa a concordar com a proposta da leitura mencionada na Peshitta, né? E esta expressão aqui, no caso, contida no Pentateuco Samaritano e nos 2 manuscritos do Mar Morto,
ela é formada pela junção de duas palavras, né? Nós temos aqui as, que pode ser traduzido como força, né, no caso. E depois nós temos aqui o substantivo, um substantivo próprio aqui no caso, né? No caso que é el, referência a Deus, né? Força, no caso, se colocar a preposição aqui conforme está no texto hebraico, massorético, daí nós teríamos aqui, né, força para Deus, no caso, né? Algo similar a isso, no caso. Mas o que eu quero aqui mais é compartilhar com vocês sobre essa alteração que certamente ocorreu aqui, ó. Porque as leituras mais antigas não trazem igual está no texto massorético, elas trazem assim, ó. E não assim. Essa é a leitura do texto massorético, essa aqui é a leitura do Pentateuco Samaritano e dos manuscritos do Mar Morto. Então, nós temos aí, no caso, o seguinte, já que posso concluir aqui, que pela, no caso, leitura da Peshita, no caso, né? Pela leitura da Peshita, apoiada por leituras antigas, como os manuscritos do Mar Morto e o Pentateuco Samaritano, né? E pelo que tudo indica dentro do contexto, né? Nós temos aí uma seguinte conclusão, no caso, né? Proposta por estudiosos, eruditos e hebraístas, no caso, né? Que este termo, que esta expressão lá, Azazel, conforme está aqui, né? Conforme foi traduzido pela Peshita aqui como para o forte de Deus, no caso seria uma referência ao próprio Deus, no caso, né? Ao próprio Deus de Israel, né? Seria uma forma de indicar ali, né? Apoiada ali por leituras antigas, no caso, né? Então, dentro das 4 interpretações aí que eu estive vendo, né? A que eu achei mais com fundamentação gramatical, com o apoio dos manuscritos, né, com o apoio de leituras antigas, no caso, é se entender que este termo ali, no caso, Azazel, no caso, né, Azazel, é uma referência, no caso, ao próprio Deus de Israel, ao próprio Adonai, né, uma forma atribuída a ele próprio. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês aí, no caso, de forma simples e objetiva, era isso, no caso, né, Deus abençoe ricamente as vossas vidas, né, e até um próximo vídeo.